gente, mais um podcast e estou recebendo hoje Williams Correia, meu amigo. Vai ser seu amigo também, você vai entender logo por quê. E já te agradecendo por ter aceitado esse convite de vir aqui. Tá, muito bom. Contar um pouco da sua história, que a gente costuma dizer, Williams, que esse podcast é para inspirar pessoas. Legal. Então a pessoa ouve, aprende, se inspira e toca a vida dela também de uma maneira positiva. E eu quero já que você se apresente para o pessoal lá de casa, quem é o Williams? Tá, obrigado. É uma honra estar aqui, né? Tenho acompanhado os seus podcasts aí, entrevistando a galera aqui de Barueri e recebi esse convite, né, de uma forma muito bacana. Beto, aí quando a gente vai falar do Williams, né, eu fico lembrando muito do começo de tudo, né? Eu, ali com 6 anos de idade, eu tive a oportunidade de começar a frequentar a igreja. Isso é muito forte na história. Eu sempre começo por aí. Acho que é muito importante essa coisa. Base, né? É muito importante, Betá. E eu comecei com 6 anos a frequentar a igreja. Meus pais não, então eu ia sozinho. Imagina um meninão. Nossa, você ia sozinho. De 6 anos, né? Comecei a frequentar a igreja e isso interferiu muito na minha formação. E eu falo que o sucesso que nós alcançamos hoje, ele está interligado com esse começo, né, e colocando Deus. Eu tenho uma amiga que é a irmã Cidinha, ela já partiu, mas ela falava, Deus na frente e nós atrás, né? Então eu brinco muito com isso, né? O começo do Williams começou ali. Comecei para a igreja e lá, uma igreja tradicional, aquela coisa da disciplina. Com 9 anos eu comecei a estudar música, ali com uns 10, 11 anos comecei a tocar meu violino. Então isso teve um impacto muito grande na minha formação, né? Sempre estudei em escola municipal, aqui em Barueri. Quando eu tive a oportunidade ali, que a idade chegou, fui para o ITB, então fiz também parte aí do Instituto Técnico de Barueri. No ITB você fez o quê? Fiz curso de informática. Processamento de dados. No ITB ali do Belval, né? Processamento de dados. Isso devia ser 2000 e agora, hein? 2002, 2003, creio eu, né? Novinho, né? 20 anos atrás. Eu tô com 35, tinha 16 naquela época. Então a gente está falando de 2003, né, 2002. E eu brinco que isso impactou muito, né, Beto? Então tanto o fato da igreja, quanto o fato da escola, do ITB, da formação, a família, né? Uma família simples. Eu vim para uma família simples, eu acho que isso tem que ser dito. De que região que você é? A gente sempre morou ali no Jardim São Luís, São né, Cruz Luís. Preta, Engenho Novo, né? Então a família simples, os pais, a gente criou dessa forma. Meus pais não iam para a igreja, então eu ia sozinho, acho que isso impactou muito, porque eu via na igreja modelos que eu não via em casa. Isso tem que ser dito, né? Então, aquela coisa da disciplina, aquela coisa de referências, a igreja ela impactou muito. Quando eu fui para a escola, uma coisa que eu lembro muito, Beto, que eu acho que vale a pena contar, eu estava ali na 6ª, 7ª série. Eu já começava a pensar o que eu ia fazer na faculdade. E o que você queria ser? A pergunta que a molecada e o jovem costuma fazer ali, quando está na 7ª, 8ª série... E às vezes não consegue responder. Não, e tem que ser sincero, e aqui nós vamos ser sinceros. E não sabia o que eu queria ser, né? Queria ser médico, advogado. Eu brincava com a minha mãe que eu queria ser pediatra, né? Queria ser pediatra porque eu gostava de criança e queria ser pediatra. Então aquela confusão que paira na cabeça de todo jovem, né? Todos, jovens e adolescentes. E aí eu brinco que a escola teve um impacto muito grande. Tem histórias que me emocionam até. Só não vou chorar hoje, hein? Pode chorar, que a gente é brincadeira. Mas, Roberto, eu gosto de tocar nesse assunto porque na 7ª série é muito impactante. Eu lembro de professores, eu estudei ali, professora Maria Elisa Bueno Chalupe, fica ali no Boa Vista, né? Maria Elisa, isso. E eu lembro muito, eu guardo muito forte isso, eu lembro de professores que eles nos incentivavam. E eles falavam, o estudo é o caminho, aquela coisa clichê que todo jovem ouve, né? E eu levava muito a sério aquilo. Eu lembro de uma professora, a professora Regina, quem sabe ela vai nos ouvir aí, eu tenho uma gratidão muito grande. Ela estudou na USP e ela falava isso para os alunos, ela tinha orgulho de ela ser formada pela USP. Aquilo ali me impactou muito. Eu lembro dessa história, então na 7ª, 8ª série, aquilo ali me impactou muito. Por quê? Eu pensava, meus pais não vão ter condição de pagar uma faculdade. Naquela época, hoje está mais fácil. Naquela época, Beta, era difícil. Há quase 20 anos atrás, né?
a gente está falando de quase 20 anos atrás, Não era existia nem difícil. tantas faculdades particulares, né? É isso E a mesmo. pública era a Era a opção. opção, né? Então eu tinha isso como referência. Eu tinha de um lado meus pais sem condições de pagar uma faculdade privada, né? E eu tinha do outro lado professores falando assim, ó, me formei na USP, é possível. Aquilo ali, Era uma eu, sementinha. eu lembro com muita força que plantou a sementinha no meu coração. E eu coloquei na cabeça, isso na 7ª, 8ª série, eu preciso entrar numa universidade pública. Mas quem que era o Williams na escola? Era aquele que tirava notas Era um medianas? nerdzinho, o Williams era um nerdzinho, com poucos amigos. Eu Sentava sempre lá fui na frente? muito tímido, tinha poucos amigos, não conseguia me relacionar direito, sabe? Tinha essa coisa, né, da igreja, a família. Então eu sempre fui muito tímido, com muita dificuldade, mas essa coisa retraída eu descontava no estudo. Então se a gente pegar, não vamos gabar, mas já que quer contar a história, Conte. né? Mas se pegar boletim, se pegar histórico aí de ITB das escolas, vai ter jornalzinho, vai ter notas boas no Que boletim. legal. Então isso aí era o Williams. Um cara ali Motivado. dedicado. E essa motivação que você usou aí, Beta, a gente tem que bater na tecla, essa motivação natural, ela vinha por causa do sonho. Eu acho que muitos que vão assistir esse podcast aí vão se encontrar nessa coisa do sonho, né? Que hoje é muito comum ter um sonho de alcançar algo melhor, é o que eu vivia. E eu encontrava, voltando lá na historinha dessa coisa da USP, eu encontrava ali uma saída. Então, opa, se eu estudar, tem um caminho legal aí para o possível sucesso. Foi assim que eu comecei, né? E deu certo, porque aí de repente eu fui para o ITB, lá eu encontrei mais professores que eu, aqui de forma rápida, a minha gratidão, né, aos professores que eu tive nesse tempo. E quando eu vou para o ITB, eu encontro professores lá também, ó, vai dar certo, você vai conseguir. Eu lembro do episódio aqui que eu acho que vale a pena contar, e eu lembro com risada, que era assim, tinha professores que davam aquele pós-aula para os alunos que tinham nota vermelha. Então a gente estudava até 1 da tarde, e tinha professor, eu lembro muito do professor Moacir, que já é falecido, professor de literatura e português do ITB, ele ficava das 14 às 16 dando reforço para os alunos que estavam maus, e o Williams estava lá. O Williams, que tirava às vezes 9, 10, estava na aula de reforço. Querendo aprender mais, né? Os professores se espantavam com aquilo. Mas o que esse cara tá fazendo aqui na aula de reforço? Mas estava lá, Betá, não era por orgulho, era por necessidade. Eu sabia que para eu fazer uma faculdade, eu precisava me esforçar. Então acho que aí mistura um pouquinho da dedicação e não tem fórmula mágica, né? Se a Beta for perguntar, Williams, tem uma fórmula mágica para o sucesso? Não tem fórmula mágica para o sucesso, né, Beta? No meu caso, é trabalho. É muito trabalho e muitas variáveis. Eu acho que essa coisa da igreja, da disciplina, da música, né? São muitas variáveis. Os amigos da igreja, que eu não vou falar nome por nome, uma gratidão a eles, né? Os professores, as oportunidades que a vida foi trazendo, ela vai configurando esse tal do sucesso que as pessoas procuram, né? E não nasce da noite para o dia, né? Não nasce. É uma coisa repentina, ele é um processo. É isso mesmo. Né? Então, aquilo que você falou assim, às vezes você pensa que não, mas às vezes até a aula de música colabora para que você tenha interfere numa disciplina, em algo ali, se você tocar na igreja. Ou o fato de você estar concentrado também, ter um raciocínio na questão das notas, do tempo, tudo isso faz parte, né? É isso aí, Beta. E a grande motivação era essa. Eu tinha um sonho que era entrar numa faculdade. Seja, se fosse medicina, fosse o que fosse, porque até aí a TI não estava. Quando eu entro no ITB ali em 2002, 2003, com a informática, ali com o processamento de dados, eu começo a me interessar. O ITB, não sei agora como funciona, mas naquela época era necessário fazer um estágio. Então, quando eu chego no 3º ano do ITB, eu sou obrigado a fazer um estágio. O primeiro estágio, a primeira oportunidade que eu tive foi numa empresa de software, no Alphaville. Então, uma empresa de software falou, vamos fazer propaganda dela só. Mas ali eu entro... Mas você teve mais sorte que eu, porque quando eu fiz o ITB, eu só consegui fazer estágio na escola Ivani Maria Paz, no laboratório lá de informática. Então, mas é legal, porque cada um tem uma história, né? Exato. No meu caso, foi isso que aconteceu. Então, eu fui para um estágio numa área, uma empresa muito bacana, onde eu pude colocar em prática aquilo que eu aprendi no ITB. E ali naquela empresa, eu comecei a ter as primeiras oportunidades. Foi o meu primeiro emprego e único, porque foi dali que eu fundei a Tec Negócios. Nossa! Né, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E quando você sai do ITB, que você vai para faculdade, que curso que você fez lá? Isso, aí eu ia comentar. Essa coisa do estágio começou a abrir minha mente
para a área de TI de fato, né? Então o ITB, essa transição do primeiro emprego, do estágio, começou a abrir a minha mente. Poxa, é uma área legal, a gente ainda estava ali naquele começo, né? Até não estava igual está hoje na nossa mão, WhatsApp, TikTok, não sei o que mais, né? A gente estava ali no começo da tecnologia. Pegar aí o curso que eu fiz no ITB era um começo, né? Hoje já passaram 20 anos e essa história... Aí, para responder sua pergunta, nessa transição, né, para a USP, nessa transição do estágio, aí eu percebi que era legal essa área. E eu prestei o vestibular da FUVEST a primeira vez para contabilidade. Acredita? Meu Deus! Porque tinha aquele da nota de corte, talvez fosse mais fácil. E eu estava no terceiro ano do ITB, fiz a FUVEST e não passei. Não passei, foi um balde de água fria. É como Deus falando assim, seu teimoso, não é aí não. Não é aí não, e não é o momento. No outro ano eu tento de novo, aí eu presto sistemas de informação, já com essa coisa mais decidida, passei ali na primeira fase, fui para a segunda e deu certo. Então aquele menino lá da sétima série, da oitava série, ali, né, em 2010 mais ou menos, ele cumpre aquele sonho, 2009, 2010, cumpre aquele sonho de entrar numa faculdade pública. Então ali eu tive aquele sucesso de conseguir entrar na USP, né? E aqui, Beta, se você me permite um parênteses... E já bem empregado também, já bem empregado. Na área. Já na área, nessa época eu já estava há alguns anos na empresa, acho que não vamos contar todo o detalhe, mas de estagiário naquela empresa eu tive a oportunidade, nessa altura, de já estar como coordenador de software, então já cuidava como líder de um grupo ali de quase 40 amigos, então já estava liderando um grupo, né? Já era... Com 18 para 19 anos. O menino que não gostava de conversar na sala de aula. Virou coordenador e não para de falar aqui, né? Vai vendo. Roberto, é isso aí. A gente vai se transformando com o tempo. Eu quero deixar um parênteses, antes da gente continuar a falar um pouquinho sobre a fundação da empresa. Eu tenho uma gratidão muito grande, eu quero registrar aqui, né? Essa coisa do governo Barueri. Quero registrar aqui. Eu nunca tive a oportunidade de agradecer olhando no olho, mas falar do nosso prefeito, Rubens Furlan, falar do vice Beto Piteri, eu tenho uma gratidão a eles, porque essa coisa de Barueri, essa qualidade do ensino, o ITB, a escola municipal, né, Beta? Isso é indiscutível. Nós temos aí uma oportunidade, não só o Williams. Eu estou aqui, eu quero que os jovens ouçam isso, né? O que tem em Barueri, Beta, não tem no Brasil. Ontem mesmo a gente estava gravando um podcast, a gente gravou com a Adélia. Legal. E a gente estava conversando exatamente sobre isso. Como Barueri é uma cidade de oportunidades. Às vezes as pessoas que estão aqui, disso, né? elas não se dão conta. Porque, ó, a gente está aqui na região aqui da aldeia do centro, ali, né? Isso é. Aqui a gente tem Senai, FATEC, ETEC. Aí lá do outro lado a gente tem... Ó, minha garganta pegando. ITB, é isso aí. Então, assim, a Adélia falou, quando ela era menorzinha, poucas escolas tinham aqui, muitos bares. Ela fala, hoje a gente vê muitas escolas e poucos bares. Ela falou assim, cada bairro que você vai é uma, duas escolas. Sim. Então, hoje a oportunidade realmente está para todos. Beta, isso tem que ser notado, né? E eu queria... só um parênteses mais, né? Oportunidade pelo estudo. Pelo estudo, porque pelo esforço, pela dedicação. Aí prova o quê? Que o estudo realmente o te caminho. prepara Beta, o caminho. pro futuro. Hoje eu defendo assim, não é clichê. Não é coisa de palestrante, né? Alguém vai falar, o Williams quer dar palestra para os alunos. Não, é uma coisa real. E eu tenho a minha gratidão, quem sabe esse podcast chegue no prefeito, eu tenho uma gratidão ao governo Rubens Furlan, ao vice Beto Piteri, por causa desse investimento, que a gente não encontra no Brasil, Beta. Hoje com a empresa, nós temos viajado de ponta a ponta, você acompanha. Sim. Nós estamos aí uma amizade já quase 12 anos juntos, né? Você acompanha. A empresa ela foi de ponta a ponta. Hoje a gente tem clientes em todo o país. Daqui a pouco nós falamos um pouquinho sobre a empresa. E quando eu viajo, eu estive na Paraíba esses dias, eu falei de você, viu? Daqui a pouco vão surgir. Olha meu nome lá. Vão surgir uns podcasts que na Kombi aí na Paraíba, em Brasília. Porque quando é real isso, quando a gente anda pelo Brasil, não encontra essa oportunidade para os jovens. Se o jovem conseguir enxergar essa oportunidade através do estudo, Sim. Beta, aonde eu cheguei, eles vão alcançar pilares ou patamares muito além. Isso eu falo para eles, Até porque, né? assim, nesse ramo ainda de tecnologia, a gente está engatinhando, assim, Beta, o mundo está engatinhando, tem muita coisa para acontecer. É isso mesmo, o céu é o limite, eu costumo brincar. Né? Aí voltando, de repente eu tô como coordenador de software, né? Tô com o pé na USP, então passo na USP, e aí a vida começa a dar uma mudada. E ali, de repente, começa a ter a ideia de abrir uma empresa.
Começa ali eu com 19 anos. Então isso há quase 15 anos atrás, né, começa a idealizar a ideia de ter uma empresa de tecnologia, de ter uma empresa para organizar, que esse é o nosso foco hoje, né? Então em 2009 surge a ideia, numa das férias que eu tiro, foi minha primeira viagem de avião, que eu lembro até, né, com muita emoção, foi a primeira vez que eu viajei de avião. Então eu saio lá, primeiras férias. Quando eu volto de férias, eu peço demissão para abrir a Tecnegócios. E o pessoal não entendia nada que você queria. É, porque ficava o pai e a mãe. Sonhador, Não, olha ficava, e era muito, eles vão ver isso aí, ficava muito assim, mas você pediu demissão. Eu pedi demissão da empresa onde eu estava, o primeiro emprego, e já tinha alcançado um sucesso ali internamente, né? Então eu peço demissão por causa daquele sonho que era muito latente, né? Era muito forte dentro de mim de ter uma empresa, né? Mas não só isso. Não era, Beta, com todo carinho, todo respeito aqui, não era ganhar dinheiro. Aquela coisa, ela brotava dentro de ter uma missão, de levar a organização, de levar o software, levar a gestão para frente. Aí eu comecei a aventura da Tecnegócios, né? Foi os primeiros passos ali do que se tornou hoje a Tecnegócios. Que legal. E com quantos anos você casou? Tipo, nem entramos nesse assunto, mas com quantos anos você casou? Eu tava com 19 quando abri a empresa, casei com 21. 21. Foi em 2011, né? Eu abri uma empresa em 2009, 10 anos, casei em 2011. Olha eu tava aí. com 21 anos. Olha aí. 21, Não, eu 22 também anos. casei nova. Legal. Mas, William, voltando nessa Sim. parte de tecnologia. Né? Hoje a gente vê que a gente está... O nosso celular é um mundo, né? É um portal para o mundo. Né? Muitas informações, muitas notícias. A gente estava falando ontem também sobre fake news, essas coisas, porque nem tudo que vem, muito, né? Sim. E eu acho que a gente, assim, não estava preparado para receber tanta informação. O nosso celular, sim, porque tem memória e consegue se organizar. Mas o ser humano, não. Um exemplo. Minha mãe, antigamente, sabia números de telefones de cor. De cor. Hoje... telefone da vizinha. Hoje a gente não sabe. Tá. Eu falando, tá. Agora, hoje, se a gente não olha no celular, a gente não fala com ninguém. É verdade. Agora, a sua ideia de empresa, ela também veio para meio que organizar essa parte de informação. Não basta ter informação. Ô, Beta, é isso mesmo. Você tocou em duas palavras fenomenais, que é a organização, né? A organização e a informação. Porque não basta ter informação, a gente tem que ter informação organizada. E foi aí que surgiu a empresa. Se você permite, não sei como está o tempo aí da produção, daqui a pouco eles vão bater ali, termina. Mas você permite, Beta, quando eu comecei, eu tinha um sonho que era ter uma empresa, organizar essa coisa, e foi difícil. Eu lembro, se você deixar eu contar mais um pouquinho, Pode. Eu lembro eu na Chácara Marcos ali, aquela área que tem muita indústria, eu lembro que eu fiz uma folha no Word, e eu escrevi lá, eu sou o Williams Correia, CEO da Tecnegócios, eu não tinha nenhum cliente, eu fiz uma folha lá, nós temos ela guardada, né? Eu fiz lá uma historinha, pedindo oportunidade. Eu lembro que naquele dia eu peguei o meu Fox, eu tinha um Fox financiado 60 meses, o meu e o do filho do judeu, brincadeira, né? O meu e o do bancário. Então o que acontece? E eu saí um dia lá saí ali pra Chácara Marcos e fiquei o dia inteiro entregando aquela folha que eu tirei Xerox. Eu tirei Xerox, naquela época a Xerox era 5 centavos, você lembra que a gente ia lá e tirava o Xerox? E eu fiquei o dia inteiro rodando aquelas indústrias, empresas, entregando. Eu voltei para casa e falei, mãe, vou ficar milionário amanhã. Entreguei 300 folhas aí me apresentando, falando do meu serviço. Amanhã nós estamos milionários. Passaram 8 meses de empresa, eu não consegui um cliente. Meu Deus, e desempregado. Desempregado e desenvolvendo a ferramenta sozinho. Criando o que é hoje o SGDI sozinho, no quarto, criando ali a plataforma e de repente surgem os primeiros clientes. Né? Surge ali o primeiro, segundo, terceiro cliente. Inclusive, o Saulo não está aqui, mas o Saulo, esposo da Beta, foi um dos nossos primeiros clientes. Foi. Isso lá em 2011, você vê que as datas batem, né? Ali em 2010, 2011, na pré-campanha dele, da eleição, que ele veio vitorioso em 2012. 2012, né? Então, se você pegar ali, até gratidão, Saulo, que estiver nos ouvindo aí, um abraço, Saulo. Saulo, gente boa, foi um dos nossos primeiros clientes.
E aí foi ali que nós nos conhecemos, né? Que começamos a ter um relacionamento há 11, 12 anos atrás. E aí, Beta, voltando na pergunta, esses clientes eles começam a aumentar. Então a gente começa a ter 10, 20, 50 clientes. E aí eu percebo que a gente tem uma oportunidade e prestar um serviço. E existe um mercado para isso. Existe um mercado, né? E qual que era a necessidade? Pegando a sua pergunta, a necessidade era muito parecida. Era o pré-candidato, o vereador, isso em 2009. Nós estamos em 2023, né? Então não quero ficar fazendo propaganda da empresa, mas é uma experiência de quase 15 anos, né, Beta? Então a gente tinha lá o vereador, o pré-candidato, precisando organizar. Organizar o quê? O que você acabou de falar, o telefone dos amigos, o aniversário dos vizinhos. Lembra o aniversário da minha esposa. E olhe lá, né? Senão eu apanho. Tem que lembrar. ou você põe lá pra apitar. Pra lembrar o lembrete do celular. Mas aí a gente começa a entender, Beta, uma dificuldade, que é o que você falou. Ou pegar você. De repente você tem uma rede de amigos, você tem ali 500 amigos. Você tem os amigos mais chegados e você tem aqueles amigos que eventualmente estão com você. De 2 em 2 meses, você encontra na igreja, mas são amigos. Sim. E como você disse, a informação ela começa a crescer, porque o povo também começa a cobrar mais esse afeto. Sim. Porque conforme a informação ela vai tomando conta do nosso dia a dia, o lado humano ele também vai sendo cobrado. Então o amigo que antes você não dá um feliz aniversário, ele começa a se incomodar, ele quer um feliz aniversário, ele quer um abraço da Roberta. Uma lembrança, uma né? Lembrança. Lembrou de mim. Aí vem a organização, porque quem não está organizado não vai conseguir gerir essa informação. É aí que entra a nossa solução. Então a empresa ela vem, desde 2009, com essa missão de organizar, a palavra é essa, né? Organizar a informação, seja para o prefeito, para o vereador, para o pré-candidato, para o deputado, para o senador, para a empresa. Nós temos clientes, não é só o mundo político. É isso que eu ia falar agora, Sim. porque assim, às vezes você está sentada aí no seu sofá e fala assim, eu não tenho nada a ver com política, eu sou uma empreendedora, eu vendo bijuteria, eu vendo cosmético, eu vendo roupa. Precisa se organizar. Você precisa se organizar de que maneira? Saber, por exemplo, qual é o tamanho da sua cliente, o que ela usa, aí você consegue, tendo as informações, você consegue dar um atendimento personalizado. Que a pessoa precisa, Beta. Independente, se você quer boleira, você que que faz salgadinho, você vai ter todo um controle. Porque hoje a gente tem muitas pessoas que estão empreendendo. Sim. E trabalhando de dentro de casa. E não tem uma equipe. É verdade, Beta, porque às vezes quando você fala assim, eu tenho uma equipe, eu tenho quem faz agendamentos, às vezes ela tá sozinha lá, a sua equipe, filha, vai ser o sistema aqui que vai controlar os seus dados. É, isso aí, você tocou no assunto, porque a boleira, vamos pegar a boleira, que é um caso ali simples, e ela atende 5 clientes no dia. Será que não é legal eu ter ali o nome daquele cliente, o dia do aniversário da Roberta que pediu o bolo pro filho dela que fez 15 anos, 16 anos? É isso que nós estamos falando aqui, a ocasião que pediu o bolo, por que pediu o bolo, que bolo que pediu. E geralmente as pessoas fazem isso como, Beta? Os amigos estão ouvindo no caderno. Faz isso no caderno, faz isso na folha, faz isso no Excel, ou não fazem. Né? Ou fazem é aí que está o problema da organização e dessa informação. Aí para concluir esse raciocínio, a empresa ela vem para organizar essa informação. Então a boleira, o pré-candidato, a empresa, o advogado, ele no sistema, no nosso aplicativo, na palma da mão, ele consegue fazer o quê? Ele consegue cadastrar, ele consegue organizar, o aplicativo vai avisar os aniversariantes e vai organizar essa coisa, a informação que está solta na palma da mão organizada. É o que a gente faz há esses quase 15 anos aí. É como se fosse, antigamente a gente falava assim, que o robô vai trabalhar pra gente. É como se fosse mais ou menos isso. É um aplicativo, é um sistema trabalhando por você na sua equipe. Trazendo agilidade, né? Eu bato muito nessa tecla da agilidade da informação, porque a organização, Beta, a organização vai fazer o quê? Ela vai fazer com que você organizado, você tenha informação rápida. Porque, por exemplo, eu sempre brinco, né? Pegar você aqui, ó. A entrevista vai virar ao contrário. Beta, quantos amigos seus, amigos da igreja, amigos pessoais, vizinhos, fazem aniversário hoje? Só sabendo se eu estiver lá no cadastro. Pelo aplicativo, né? Então o aplicativo, você já está organizada. A Beta já é nossa cliente, já usa a nossa plataforma, você já está organizada. Mas quantos que estão nos ouvindo, pré-candidatos que também vão estar nos ouvindo, outros amigos, boleiro, o cara aí do comércio, quantos que não estão organizados, né? Então a ideia é essa, é trazer relacionamento de forma organizada. Acho que isso aí
é um pouquinho do que nós fazemos, né? E, Williams, você também dá a questão de uma assessoria, né? Porque a gente vê tantas atualizações, até mesmo jurídicas, com a lei de proteção de Sim. dados, essas coisas todas, você que anda pelo Brasil inteiro. Esse tipo de consultoria você também dá? Sim. Betal, o que que acontece? Aí fazendo lá um parênteses com a história, aí a gente começa a crescer, então de repente o que eram 50 vereadores, 30 prefeitos, começa a criar um montante. Então a gente sai de fato daquele mundo Barueri, né? De repente a empresa ela sai de Barueri e ela começa a invadir as cidades vizinhas. Então hoje, se me permite de forma rápida, um exemplo, os 21 vereadores de Barueri usam a nossa plataforma, aqui em Barueri. Então quando você vai para Itapevi, Osasco, Cotia, a região, nós temos aí vereadores usando o nosso sistema. E de repente isso extrapola, né? Começa o deputado usar, a gente começa o senador também usar, e começa a virar nível Brasil, como estamos hoje, em todo o país, de ponta a ponta. Então hoje atendemos aí clientes de ponta a ponta do país. Aquele menino lá, de 6 anos, dedicado, tímido, né? Então é possível. Você permite aqui, é possível sonhar e sem fórmula mágica, né? Muitas variáveis aí, mas é possível através da dedicação e suor. Eu tô suando aqui, ó. É possível através do suor e de muita dedicação alcançar o objetivo, né, Beta? Aí a gente expande Brasil e aí vem para o que você perguntou. De repente começa a ligar antenas e lâmpadas começam a acender. Opa, não é só crescer. A gente tem que estar de acordo com a LGPD, a gente tem que estar com profissionais, a empresa fica aqui no Alphaville. Agora, Beta, em primeira mão, escritório na Paulista. Que chique. Agora, é isso aí, esse mês. Eu vou lá tomar café. Estamos indo lá para o escritório na Paulista e uma equipe por trás. Então, a equipe de jurídico, um amigo lá qualificado na LGPD, na TI. Eu tive a oportunidade de estar em Israel, curso na área de segurança da informação. Que legal! Bacana, né? Então, acumula aí, até para contar aí para os jovens, não é gabar. É para mostrar para quem vai me ouvir que é possível, Betá. Acumulo 17 países visitados, 17 países, né? Europa, Estados Unidos, Israel, e a maioria com cursos na área de tecnologia. E aí a sua pergunta, ela é bacana porque com o crescimento você vai se profissionalizando, Sim. que é o que nós fizemos. Então, além de levar a plataforma, nós levamos uma consultoria de acompanhamento, de mostrar o que pode, o que não pode. Numa pré-campanha, eu posso organizar meus apoiadores, por que não? Eu estou organizando, em vez de eu estar no caderno, eu só estou organizando no aplicativo. Tá certo? Ô, Williams, quem quer estar à frente tem sempre que estar estudando, né? Tem que estar estudando e tem que ser organizado, E Betá. tem que ser organizado. Quem quiser... Não, eu digo assim, porque às vezes o jovem que está lá vai falar assim, eu vou abrir minha empresa e vou ficar sossegado. Betá, não vai. tem que se atualizar, né? E isso tem que acontecer naturalmente. Eu digo que quem quer, Betá, quem tem aquele sonho e quer, isso vai acontecer de forma natural. Porque senão, e com missão. Quem quer algo, né, com missão, com objetivo, isso vai acontecer naturalmente. Porque ele não vai encontrar obstáculos para ele estudar, para ele entender a LGPD, não, ele não vai parar. É diferente daquele amigo que só quer ser rico, ele só quer o dinheiro, né? Então ele tá ali atrás de uma onda que surfa. Não, a gente tem que ter uma missão. Eu acho que nós aqui do outro lado, né? nós estamos nessa missão. Qual é a nossa missão? Organizar os amigos, pré-candidatos, vereadores, que é o nosso foco, mas também a boleira, por que não, o advogado, o amigo que tem uma contabilidade, uma empresa. Então acho que o negócio está aí, né? Nós temos uma missão que é organizar, eu brinco que é organizar o Brasil, com toda humildade, né? Mas atrás da plataforma organizar. Aí às vezes alguém me pergunta, Williams, mas tem algum concorrente? Existe mercado para todos, nós não estamos aqui num clima, né? Não, existe, eu acho que tendo missão, nós estamos aqui para trabalhar. Aí no Brasil existem outros amigos aí, concorrentes, que a gente super respeita, mas cada um com o seu objetivo, não é? Então acho que hoje existe uma massa no Brasil sem estar organizada. Quando o assunto é gestão, tá, Beta? Quando o assunto é o comerciante, a pequena empresa, é a organização. Eu tenho certeza quantos amigos estão ouvindo que usam caderno, papel, Sim. Excel, não é isso? E aí do nosso lado nós viramos referência. Sim. Nós viramos referência no Brasil quando o assunto é organização e essa consultoria. Então hoje o nosso aplicativo ele é o número 1 do Brasil. Referência, eu brinco que ele virou referência até para o concorrente. Mas tá, é isso, né? Williams, aquele menininho de 7 anos, imaginaria chegar onde chegou? Não imaginava. Eu não imaginava, eu não sabia. Por esse ano, estava comentando com a minha esposa, né? Esse ano
eu viajei para 18 estados do país. Se olhar lá no Instagram, visitando, pegando na mão de deputados, prefeitos, vereadores, nossos clientes. Então eu estou lá no Senado Federal, na Câmara dos Deputados em Brasília. Eu não imaginava que um dia ia estar ali, talvez alguma pista, né, ali alguma coisa interna, mas eu não imaginava que hoje, 2023, eu estaria aqui do seu lado, no podcast da Kombi, falando dessa expansão que teve a empresa, né? Porque eu posso afirmar, a gente também tem que ser coeso, esse sucesso que tornou o SGDI Gabinete Online. E Williams Família, Legal. tem todo o apoio, como que é? A Mônica vai Roberta, bater em nós se a gente não falar um pouquinho dela. Legal. Como que é? Muito bom. Casei com a Mônica em 2011, né? Ela também é organista da igreja, 2011. Uma boneca, gente. A Beta conhece aí, temos amizade. Então casei com a Mônica, a gente tinha um sonho que era ser pai e mãe. Né? De repente o nosso casamento ele vai indo 5, 6 anos e a gente não tinha filhos. E a gente, pela medicina, foi detectado. Aí entra de novo, né? Aquela começo de tudo, Deus em tudo, né? Porque, Beta, para nós isso é muito impactante. Nós que não podíamos gerar. Em 2017, a Mônica teve o nosso primeiro filho, que é o Williams Júnior. Não fui eu, não. Não fui eu que escolhi o nome, hein? E aí nós temos o Williams Júnior, tá? Vai completar 7 anos. E aí nasceu a Isabela agora na pandemia, né? A nossa Isabela vai completar 3 anos. E o Williams Família é um que hoje vai dar um treinamento em Hortolândia e eles vão comigo. Ai, que então delícia. nas oportunidades eles estão juntos, né? Eu até me emociono de falar deles porque eles estão juntos. Hoje eu saio aqui para Hortolândia para dar um treinamento com uma deputada lá, um grupo de uma deputada estadual aqui de São Paulo, e eles vão junto, eles vão ficar no hotel, eu vou ali dar o treinamento e depois a gente passa o resto da sexta, sábado, domingo juntos. Você tem essa preocupação, mesmo sendo assim, essa referência de empresa, de empresário, tudo, você ainda tem esse tempo para a família? Ô Beta, muitas vezes não tem, né? Mas eu acho que quem ama, quem quer, arruma tempo. Ontem, por exemplo, eu fiz uma live ao vivo das 20 às 21. Teve aí muitos amigos do Brasil conectados. E eles estavam lá junto comigo, na empresa. Quando a gente saiu da live, nós fomos jantar juntos. Então eu acho que isso aí é querer, né? De novo, é querer estar com a família, querer estar com os filhos. E lá em casa a gente sempre dá um jeitinho para cumprir essa missão, né? Eu acho que isso é importante. É importante porque eu acho que o Williams não teria chegado sem a família. Sem a família, né? Como dizem, por trás de um grande homem tem uma grande mulher. E não é isso, né? Porque quando a gente está batalhando por alguma coisa, a gente pensa assim, tá, mas eu estou batalhando por quem? É isso porque mesmo. Às vezes a gente não se basta, não é só por mim, né? E aí tem um outro parênteses, como você comentou da família, em 2018, de repente, você teve lá, você vai lembrar, eu fui surpreendido, nós não vamos falar nome de igreja aqui, mas em 2018 eu fui surpreendido e eu me tornei um cooperador de jovens e menores. O que é o cooperador de jovens e menores? Ele tem uma mocidade, umas crianças para cuidar, para falar sobre a Bíblia, para falar sobre Jesus, orientar, né? Fazer uma orientação. Então isso já estão indo aí para 6 anos quase. Eu fui surpreendido, né? Fui surpreendido porque eu não esperava. Então aquela família que era a Mônica e o Juninho, de 2018, ela expande para um grupo maior de jovens e crianças que estão ali sob a liderança de Deus, em segundo lugar ali dando um auxílio para elas, né? E eu brinco que eles fazem parte, como você perguntou da família, eles também fazem parte dessa família, né? Isso é muito importante. E aí nós dá um jeitinho de no domingo, no sábado, tá junto, tanto com a família quanto com eles. Esse tem sido o nosso dia a dia, o dia a dia do Williams aí, outro lado sem ser empresa, né? Williams, onde você vai estar daqui uns 10 anos? Ô Beto, eu quero estar descansando, viu? Mas é descansando. Mas você já vai ainda vai estar muito novo. Mas é descansando, fazendo aquilo que gosta. E eu brinco que quando você faz o que ama, né, Betá? E aqui sem script, sem preparo, ao vivo ali, quando você faz o que gosta, você já está num descanso automático, né? Então hoje eu vou dar uma palestra em Hortolândia e eu vou estar lá com a minha família, eu vou estar fazendo o que eu gosto. Mês passado eu dei uma palestra para 400 vereadores no estado da Bahia. A União dos Vereadores do Estado da Bahia. Estava lá fazendo o que eu gostava. E o engraçado lá em casa é que a gente dá uma ajeitada para depois poder fazer um passeio, ir na igreja. Então daqui 10 anos, aonde o Williams quer estar? Eu quero estar nessa posição, fazendo o que eu gosto, fazendo ali o brinquedo descanso,
mas é porque estar com você aqui para mim é um descanso, porque nós estamos fazendo uma coisa que a gente gosta. Sim. Tem um pé de jaca aí fora, pessoal. Torcendo para que não caia nenhuma. Cara, eu tenho uma sombra Se maravilhosa. cair, eu vou pegar. Mas daí você hoje, esse convite especial, porque eu nunca tive essa oportunidade de contar essa história. Contar esse Williams dos 6 anos, da igreja, né? Falar do ITB, agradecer os governos de Barueri, né? Eu nunca tive essa oportunidade de falar, talvez a professora que me deu aula vai estar assistindo, né? Sim. Eu nunca tive essa oportunidade de voltar no ITB, por exemplo. Ou algum colega que estudou com você, né? Verdade, Fala assim, poxa vida, sim. estudei com esse menino aí. E tá lá o Instagram. Ele era quietinho mesmo. Isso aí, não, eles vão comprovar. Você falou que isso, eu lembrei de uma coisa, né? Minha mãe, se perguntar pra ela, naquela época da faculdade, vai ficar aqui mais um conselho pra garotada, né? Ô Beta, eu não medi esforços, sabe? Nós não tinha dinheiro. O dinheiro era pouco. Minha mãe também não trabalhava, o dinheiro era pouco, mas não medi esforços. Se você fosse no quarto do Williams, da 8ª série, do primeiro ano do ITB, eu tinha mapa mundi colado no teto, fórmula de física nas paredes, fórmula de química em todo lugar, porque não medir esforço pro objetivo. Eu tinha uma coisa, tinha que entrar na USP. Então era de noite, eu ia dormir, fazer minha oração, mas eu dormia olhando pro globo terrestre ali no teto, lá no teto do quarto. Sonhando. Porque hoje eu não sei mais, mas aí eu sabia onde era a Rússia, sabia onde era a Suíça, onde era... Então, porque eu tinha um objetivo, daqui a pouco né? você tá indo lá, amém, né? Amém. Não precisa nem saber mais onde Roberta, é. amém. Então, assim, eu gostaria de relembrar isso, né? Essa dedicação, esse esforço, junto com Deus à frente de tudo, é importantíssimo, né? A garotada que está ouvindo aí de 15, 16, 18 anos, é possível, Beta. Hoje eu digo, com o rosto descoberto, que o que nós alcançamos foi Deus e esse esforço voltado ao ensino, né? A gente poderia aqui enumerar Deus, foco e organização. Muito bom. Gostei da organização, né? E organização é o aplicativo SGDI. Porque senão, sem isso, você não vai. Não adianta você também ter foco e organização e não ter Deus na frente. É verdade, né? Não, é isso mesmo, né? Com certeza. Então a nossa história é essa, acho que é um resuminho de tudo. Estou muito contente de estar aqui, né, com você, podendo contar um pouco dessa história do Williams. Olha, eu acho que se dependesse do Williams e da Roberta, a gente ficaria aqui horas e horas, porque assim, história tem. Tem, Beta, né? Beta. Testemunhos, verdade, história. Tem muita coisa bonita para contar, né? Verdade. Mas aí a gente Você faz um segundo round, né? Ano que vem, ó. A gente marca você ir lá para janeiro, fevereiro, para você Vamos voltar bater e um continuar. papo, né? Isso aí. Se você me permite, eu quero convidar os amigos pré-candidatos vereadores a conhecer nosso Instagram. Né? E os comerciantes também. Os comerciantes, a amiga boleira, que você já deu uma ideia aí. João, vamos levar o aplicativo para as boleiras de Barueri. Para os empreendedores. Os empreendedores, muito bom. E aí, Beth, agradecer nosso Instagram, que é o SGD Gabinete Online. O pessoal acho que vai colocar aí no vídeo, Vamos colocar, né? todas o pessoal as acessar lá, conhecer um pouquinho mais da nossa história. E o que eu estou falando aqui está lá. Você tem depoimento de deputados do meu lado, você tem vereadores do meu lado falando da eficiência e do que traz a organização. Para encerrar, Beta, eu costumo dizer que a organização ou o sistema é mais do que sistema. O aplicativo ele vai muito além. Pode parecer uma coisa utópica, mas quando você se organiza, você traz qualidade de vida para o empreendedor. Sim. Você traz qualidade de vida para os funcionários. O empreendedor consegue se planejar, né? Você traz qualidade de vida para o seu dia a dia. Então aquele trabalho que você demorava 6 horas, 8 horas para fazer, por causa do aplicativo, você vai levar 30 minutos. E o restante do tempo? No caso do pré-candidato, ele vai para a rua, abraçar, olhar no olho. No caso da boleira, ela vai ter ideias para aumentar o negócio. Sim. Então é a organização trazendo eficiência e trazendo uma qualidade de vida natural e um crescimento que ele vem como consequência disso. Exatamente. Aí. Tá e certo? Você que é jovem, que está pensando, estou querendo decidir minha profissão, olha o testemunho da vida do Williams. Legal. Voltou para tecnologia. Para você se inspirar. Eu tenho dúvida sobre a profissão. Chama ele lá no direct lá e fala assim, olha, nós estamos à disposição. Me orienta. Eu estava pensando em cursar isso. O que você acha? Porque eu falo assim, você só vai saber o que você quer fazer às vezes quando você troca informações com quem já está. Dificuldades, exatamente. Mas aqui sobre isso, todo sonho é possível. Sim. Tendo um sonho, Deus na frente, dedicação e as oportunidades que Barueri dão, Betá,
E ó, não vai todo mundo pra tecnologia, não. Eu brinquei, nós precisamos de médico aí, precisa Advogado, senão a coisa vai ficar precisa de difícil. contador. Ele não quis fazer contabilidade, mas precisa de contador. É isso aí. Williams, É um eu prazer quero estar aqui, agradecer viu? mais uma vez a sua disponibilidade de vir aqui, abrir sua vida, né, um pouquinho Legal, da sua sim, vida, sim. para que sirva de inspiração para outras pessoas. Muito bom. E como forma de agradecimento, a gente tem essa lembrancinha para Olha, você. que O pessoal já tá, de legal. casa já está acostumado Muito bom, já. olha. Uma canequinha para você. E que Deus continue abençoando você, que você Muito bom. continue sendo bênção na vida de várias pessoas com essas suas ideias aí, com essas soluções Legal. tecnológicas para tantas pessoas. Sim, Beta, aí eu que quero agradecer essa oportunidade única, né? Você que é uma amiga, é você que vem aí já nos conhece há algum tempo, não é uma história que está começando hoje, né? Não é uma aventura, são quase 15 anos com a empresa, nós nos conhecemos há quase 12 anos, né? Então você pegou o começo da empresa, você pegou a embrionária. Nós nos conhecemos, a gente tinha 10 clientes, se não me falha a memória. Engatinhavam ainda. Engatinhava. Nosso primeiro escritório, Beta, lá vai eu, não termina a live nunca, né? Aí o primeiro escritório foi numa garagem. Então eu saí do quarto para uma garagem ali no Jardim Esperança, foi o nosso primeiro escritório. De lá nós viemos para Campos Sales. Daqui nós fomos para Alphaville, onde estamos até hoje, agora indo para Paulista. Eu acho que é isso, né, Beta? Agradecer aqui essa oportunidade de contar um pouquinho sobre o Williams e sobre a empresa, viu? Eu que agradeço. Que tem Deus foto, te tem abençoe. abraço, como é? A gente depois tira a fotinha que vai ficar lá na nossa capa do nosso Instagram. Legal. Mas você aí, ó, que ainda não curtiu, não está seguindo os nossos canais aí das nossas redes sociais, aproveite. A gente também vai deixar as redes sociais do Williams para você entrar em contato, o da empresa, o Sim, pessoal. A gente coloca tudo aí depois na descrição e você vai poder entrar em contato. Muito bom, Tá Beta. certo? Tamo E a gente junto, vai ficando viu? por aqui nesse episódio que acabou, mas lá, ó, no Spotify, no YouTube tem muito mais para você assistir, para você maratonar, né? Quem não maratonou ainda. E a gente vai ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus. Beta, obrigado, viu?